das lutas, tudo bem com vocês? O UFC 290 no último fim de semana em Las Vegas foi sem dúvida nenhuma candidato a evento do ano. Foram 8 lutas terminadas por nocaute ou finalização e 4 via decisão. Teve aposentadoria histórica de Robbie Lawler, vitória relâmpago de Bo Nickal, título conquistado por Alexandre Pantoja numa luta emocionante, mais um atropelo de Alexander Volkanovski, entre outros resultados. Mas um dos pontos mais altos da noite foi a troca de farpas entre o campeão Israel Adesanya e Dricus du Plessis dentro do octógono. Após ver a vitória por nocaute contra Robert Whittaker, que colocou o sul-africano na posição de próximo desafiante ao cinturão da divisão dos médios, o Izzy entrou no cage para confrontá-lo e colocar ainda mais lenha na fogueira da rivalidade entre os dois. O problema é que, para quem não percebeu, essa rivalidade teve um momento pesado, desconfortável e perigoso dentro do cage. As provocações de du Plessis e a reação do Adesanya alcançam camadas perigosas. Em se tratando de um ambiente como MMA, com ânimos aflorados e sangue quente, a gente pode estar diante de capítulos complicados a caminho. Mas primeiro vamos aos fatos para vocês entenderem como essa rivalidade chegou até aqui. Em março desse ano, antes de lutar no UFC 285 em Las Vegas, perguntado sobre a oportunidade de também representar a África no UFC, o du Plessis disse o seguinte: Well, I mean, did those belts ever go to Africa? As far as I know, it came to America and New Zealand. I'm going to take a belt to Africa. I'm the African fighter in the UFC. Myself and Cameron, we breathe the African air. We wake up in Africa every day. We train in Africa, we're African born, we're African raised. We still reside in Africa, we train out of Africa. That's an African champion and that's who I'll be. Já existiram 3 campeões africanos no UFC. Israel Adesanya, atual campeão dos médios, é nigeriano. Francis Ngannou, ex-campeão dos pesados, é camaronês, e Kamaru Usman, ex-campeão dos meio-médios, é nigeriano. Essa declaração foi uma clara provocação aos 3. Quando ele cita para onde foram os cinturões, ele martela o fato de que o Adesanya hoje vive na Nova Zelândia e o Kamaru Usman e o Francis Ngannou vivem nos Estados Unidos. E 2 semanas depois, antes de sua última luta no UFC, o Usman comentou a declaração no sul-africano. I'm not part of this cancel culture, but I understand what he's trying to say, but the one thing that I think he's failing to realize is, you know, just because I go to China and my parents are in China and I'm raised in China, that doesn't make me more Chinese than the people from China. That doesn't make me more Chinese. And so just because you went over to South Africa and you're raised there, that doesn't make you African. So, you know, I would say to him is just, you know, try to be a little bit more careful with what you say and how you say it, because 20 years from now, that's not going to age well. Já depois da vitória contra Alex Poatan em abril, Israel Adesanya apontou imediatamente para Dricus du Plessis, dizendo que ia torcer para o sul-africano vencer Robert Whittaker só para ter a oportunidade de colocar as mãos no rival. Eu quero muito dar uma surra nele na África do Sul ou na Nigéria. Eu vou mostrar a ele o que é história, eu vou lembrá-lo. Você precisa escolher bem suas palavras com sabedoria quando fala sobre as pessoas que vieram antes de você, que pavimentaram o caminho para você. Eu rezo a Deus que ele continue vencendo para eu felizmente poder arrastar sua carcaça pela África. Depois disso, o Dricus continuou com a provocação. Ele postou nas suas redes sociais que se tudo der certo ele vai representar o seu continente africano, vai vencer Israel Adesanya, tomar o cinturão dos médios num lugar neutro, em algum lugar do planeta neutro, e depois, se o Adesanya quiser a revanche, ele vai defender o título dentro da sua casa, a África. Esse tipo de declaração reforça o sentimento de validação. Os caras nasceram lá, não faz sentido. Atletas que vivem fora do país onde nasceram é a coisa mais comum no esporte que a gente acompanha, o MMA especificamente. Alex Poatan, por exemplo, ele é nascido em São Paulo, mas hoje ele treina em Connecticut, foi fazer sua carreira lá, treinar, conquistar uma estrutura melhor para alcançar os seus sonhos. Alexandre Pantoja, que conquistou o cinturão dos moscas para o Brasil no último UFC 290, ele é natural do Rio de Janeiro. Ele nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, só que hoje ele vive na Flórida. Isso faz deles menos brasileiros do que alguém que nunca deixou o país. O du Plessis chegou a dizer no programa The MMA Hour que em nenhum momento chamou os caras de falsos africanos. Ele só disse que ele é o africano de verdade e que ele simplesmente colocou os fatos na mesa. Ele também falou que só quis dizer que ele será o primeiro a levar o cinturão para a África do Sul,
coisa que os outros não fizeram, o que também é uma mentira, porque eles levaram sim o cinturão para o continente africano, mas o ponto do Du Plessis é que ele reside lá, essa é a diferença entre eles. Então ele tentou se retratar, mas não conseguiu, porque ou ele fingiu ou ele esqueceu das coisas que ele falou. O grande problema aqui me parece a ignorância de não saber onde esse tipo de abordagem pode levar à rivalidade. A gente está falando de um assunto que envolve questões históricas, porque não deu outro. O Adesanya apareceu também no seu canal no YouTube criticando as declarações do Du Plessis. Quero levá-lo à escola dentro e fora do cage. O que ele está fazendo é dividir as pessoas. Eu nunca o questionei como sul-africano, mas quem ele pensa que é para dizer quem eu, Kamaru e Ngannou somos? Você é estúpido? Como produto da colonização você está tentando me dizer quem eu sou? Eu nunca o descreditei sobre ser africano. Isso me irritou e é por isso que nós vamos nos enfrentar. Além de ter tocado no assunto perigoso, o Dricus despertou um lado inflamado do Adesanya. Depois de exorcizar seus demônios ao nocautear Alex Poatan depois de 3 derrotas, parece que o Adesanya está com mais sede desse tipo de rivalidade. Ele percebeu talvez que quanto mais forte, quanto mais firme, mais polêmico, mais profundo for determinada narrativa, maior será o momento de glória lá na frente. E como ninguém tá na pele do cara para dizer como ele deve se sentir ou reagir, ele vai transformar essa história no tamanho do que ele quiser. Tanto que a interação no cage entre Adesanya e o Du Plessis foi no mínimo desconfortável para quem assistiu. Não pelo nigeriano que interferiu no momento que era do Dricus, mas pelo que foi falado ali. Se você não entendeu ou não viu o que aconteceu, o que foi trocado naquele momento, aqui vai. Depois de um certo momento encarando o rival, o Adesanya se aproximou e falou o seguinte: relaxem, esse é meu irmão africano. E aí, meu irmão africano? O Du Plessis respondeu: ei, eu sou africano, mas eu não sou seu irmão. O que você vai dizer para todo mundo na Nova Zelândia? Então o Adesanya finalizou: eu não preciso de um teste de DNA, eu não preciso disso para saber de onde eu venho. Se eu fizer um teste de ancestralidade, vai ver que eu sou da Nigéria. Se fizer um em você, você verá de onde você é. Eu vou te mostrar de onde você é. Depois desse momento, o Dricus não continuou o confronto e saiu para comemorar sua vitória. Esse encontro entre os dois no cage poderia ter sido muito pior. E repito, em se tratando de África do Sul, o assunto é mais delicado ainda de se tocar. Eu confesso para vocês que eu sou muito ignorante para algumas questões. Então, ao invés de não falar sobre isso, não produzir um vídeo sobre isso, eu prefiro convocar pessoas que realmente entendam do assunto para que a gente não deixe de debater, de tentar entender melhor algumas coisas que acontecem no mundo das lutas. Então agora a gente vai ouvir Igor Ferreira, professor de História. Ele inclusive é dono da página no Instagram Questão de História, vou deixar aqui para vocês seguirem também. E ele vai passar a visão dele do porquê esse tipo de assunto é perigoso de ser usado no Trash Talk. Fala Coutinho e todo o pessoal do canal Encarada. Bom, exatamente, essa situação aí é bem complicada porque ela tem um pano de fundo sócio-histórico relativo à colonização da África. Nesse sentido, é importante lembrar que na África do Sul houve toda uma estruturação nacional em torno de uma política de apartheid, que formalmente separava brancos e negros, ou seja, estabelecia uma segregação socioespacial a partir do fenótipo, do caráter étnico, brancos de um lado, negros do outro. E essa comunidade branca da África do Sul é descendente imediata dos colonizadores, ora holandeses, ora ingleses ou até de outras regiões possíveis da Europa. E exatamente por isso que a fala do Du Plessis resvala em questões sociohistóricas muito complicadas. Porque ele afirma ser africano por nascer na África e por viver todo esse tempo, toda a sua vida na África. Ao passo que os demais lutadores afirmam que são africanos de fato porque o teste de ancestralidade deles afirmaria isso. Ou seja, eles estão disputando qual é o senso de africanidade verdadeiro, quem é mais africano. E provavelmente essa discussão não aconteceria se o Du Plessis não tivesse levado todo esse debate para esse lado de africano de verdade contra africano de mentira. Entre infinitas formas de se promover uma luta, entrar na cabeça do adversário, cavar, provocar uma rivalidade, essa me parece uma das escolhas mais arriscadas. Esse assunto já poderia ter sido encerrado, a rivalidade seguir em frente, já que a luta foi confirmada agora, de outra forma, mas não, parece que o assunto só vai se aflorar. E olha que isso tudo tá rolando sem a luta tá nem marcada. Imaginem o que pode acontecer entre esses dois dentro e fora do cage até setembro, que é a previsão de quando a luta deve acontecer, a disputa de cinturão entre os dois. E não se enganem, obviamente o UFC vai usar as imagens e esse enredo para promover o confronto. Esse vídeo foi produzido para a gente analisar a situação e os possíveis
possíveis desdobramentos dessa rivalidade para quem não entendeu muito bem o que aconteceu e o que foi falado ali dentro do cage. Por mais que seja um assunto delicado, não exista certo ou errado nessa situação, a gente está aqui para munir vocês de informação e promover o debate sobre o que de mais importante acontece no mundo das lutas. Então me conta aí, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando dessa rivalidade entre Adesanya e Du Plessis. Quem vocês acham que passou do limite, o nigeriano ou o sul-africano? E qual o palpite de vocês para a disputa de cinturão na categoria dos médios entre o desafiante e o atual campeão? Comenta aí.